600. Ora, e agora sim, está na altura de recebermos o Hugo Almeida, o jovem que estava acusado da morte do pai e foi absolvido em outubro último. Mas antes vamos recordar toda a história. Sintra, 16 de agosto de 2012. Um homem é morto a tiro de caçadeira numa quinta em Belas, concelho de Sintra. Estava embriagado e ameaçava os 4 filhos com uma arma branca. Hugo Almeida, um deles, acaba por confessar o crime, justificando que só assim defenderá a vida dos irmãos. O Ministério Público acusa-o de homicídio qualificado. Hugo é preso preventivamente durante 8 longos meses. Já perto do julgamento, o Ministério Público acaba por pedir a absolvição do jovem. Numa das sessões, a antiga companheira da vítima mortal traça um quadro de violência no cotidiano da família devido ao alcoolismo do marido, com muitos episódios de agressões graves. Em outubro passado, o Tribunal de Sintra conclui que não há provas e absolve Hugo Almeida. Após muitas semanas de insistência, Hugo aceita finalmente sentar-se comigo. Um testemunho impressionante, uma lição de vida, que vai conhecer em detalhe, já a seguir. E aqui o temos. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, boa tarde, dia. tanto faz, Hugo. Hugo, ainda bem que aceitou estar cá hoje. Também tenho que agradecer aqui a presença do seu advogado, provavelmente terá sido também um bocadinho cúmplice deste desejo de o ver. E a primeira pergunta parece-me óbvia. Como é que se sente hoje? Bem, como posso imaginar, Aliado? já tive... Sim, sem dúvida. É? Esperava este desfecho? Ou chegou a temer o pior? Desde o momento que a gente entra dentro de uma prisão, fica sempre a pensar o pior, né? E depois tudo o que possa vir. Mas o Hugo fez uma coisa. O seu caso foi muito debatido aqui neste programa, sabe? Por isso é que se calhar este grande desejo de o conhecer. O Hugo fez uma coisa que o Hugo confessou um crime. Sim. E depois não foi possível provar que o tinha feito. Foi assim. Exato. E quanto a isso, não posso adiantar nada. Estou a vê-lo olhar para o seu advogado, mas eu vou fazer a pergunta seguinte, depois pode ou não responder. Então, se não foi o Hugo que disparou naquele dia, quem é que disparou? Eu ou não, isso foi julgado em tribunal. E é um assunto que eu quero deixar para trás. É? Está a proteger alguém, não está? Acho que não é interessante agora para aqui. Sabe porque é que interessa? Porque quem estava naquele dia lá eram os seus irmãos mais pequeninos. Não eram? Sim. Que idade é que têm os seus irmãos? E como é que se chamam? Catarina e Rafa, 16 e 14. E eles estavam no tal barracão para o qual o seu pai estava a investir o trator. Exato. E era preciso pará-lo. Claro. Mas não me interpreto de mal, mas eu não... Sobre esse assunto não vou tentar mais nada. Está no seu direito. Sendo assim, se não quer adiantar mais nada, mas há silêncios que têm muita informação, digo eu. Sei que o Hernani está muito interessado em saber como é que foi a prisão, não foi, Hernani? Nós já nos cumprimentámos ali atrás, portanto, mas eu vou cumprimentá-lo da mesma. Bom dia. O que gostava que partilhasse connosco, não é que seja uma grande novidade a que nos vai dizer, porque, enfim, todos temos mais ou menos essa ideia, mas ainda assim, o Hugo tem de idade... 23. Nunca se tinha visto metido nestas andanças. Não. É uma pessoa que trabalha, que trabalhou até ser preso, durante o tempo em que esteve preso e depois Exato. de ser preso. Exato. Aliás, o Sr. Doutor ainda há bocado dizia-me que 2 dias depois de ser libertado estava a trabalhar. E, portanto, o que lhe pergunto é como é que viveu aquela entrada na prisão, que é uma coisa que ninguém imagina até ao dia em que acontece É complicado. Para qualquer pessoa que anda dentro de uma prisão é complicado. Ainda por mais para mim, que eu fui criado no campo, sempre tive muita liberdade, nunca fui preso por nada. Nem a minha mãe nunca me meteu de castigo praticamente, sempre tivemos muita liberdade. E de um momento para o outro eu senti-me assim, fechado numa cela com 12 pessoas. É complicado, mas sempre tive bons companheiros lá Uma dentro. cela com 12? Sim, a primeira semana estive nos entrados. Quando uma pessoa entra para lá, fica nos entrados à espera de ser transferido. Pronto, às vezes posso estar com 12, às vezes pode estar com 6, às vezes até com menos, que aquilo vai entrando, vai saindo, vai entrando, saindo. Depois mandaram para a Sul,
lá para baixo, onde estive preso numa cela com 12 pessoas. Esteve preso em Caxias? Em Caxias, mas tem o Reduto Norte e o Reduto Sul. Eu logo na segunda semana, transferiram-me para a Sul, onde estive lá 2 meses, preso numa cela com 12 pessoas. Pronto, sempre fui bem recebido, sempre estive bem, dei-me sempre bem com os meus companheiros de cela, por exemplo, dou-me bem sempre com toda a gente. Pronto, custa, né? Uma pessoa ali costuma ser que os primeiros 3 meses custa muito, né? Mas depois uma pessoa começa a se habituar à rotina do dia, né? Começa sempre a ser a mesma coisa, aquilo é sempre tudo igual. Ao todo teve preço preventivo quanto tempo? 8 meses. E como é que conseguiu arranjar trabalho dentro da prisão, sendo certo que eu sei que arranjar trabalho na prisão é quase um privilégio? Sim, eu sempre insisti muito, desde as primeiras conversas que tive como educador. Sempre pedi para me meter a trabalhar, que eu estava habituado a trabalhar e fazer um pouco de tudo, se metesse nas obras, a fazer jardins, a fazer seja o que for, que sempre estava habituado a fazer tudo. Eu depois foi, entretanto, quando fui transferido para o Reduto Norte, em que estava com um colega comigo na cela, um senhor catela espanhol, e depois ele foi transferido para a Espanha e lá ele conseguiu também, ajudou muito. Lá deve ter falado com uma qual foi o diretora. trabalho que lhe deram? Estava em faxinas nos gabinetes dos educadores, da diretora da prisão. Nos gabinetes dos educadores? Ó, doutor, bom dia, como está? Bom dia. Isto é um preso muito especial, porque ganhou logo a confiança da estrutura da prisão. É verdade, é o único caso que eu conheço de alguém em prisão preventiva a quem é concedida esta oportunidade de trabalhar. Contrariamente ao que às vezes se pensa, a maior parte dos reclusos que estão em estabelecimentos prisionais deseja efetivamente trabalhar ou então estudar. São poucos aqueles que preferem ficar a jogar PlayStation, claro, que é, enfim, o entretenimento mais popular nas cadeias. Joga-se PlayStation nas cadeias? É verdade. A PlayStation tem 2 finalidades. Jogar, acima de tudo, mas também a de ver filmes. Então, já agora deixe-me jogar. 760, 300, 600. Está quase a fechar 34 mil euros, 1000 euros garantidos e, portanto, aí para casa, já agora, se calhar, dá aqui como contributo um Natal um bocadinho mais animado. 760, 300, 600. Eu interrompi o doutor Hélder, desculpe lá. Portanto, na prisão, então, grande parte da atividade é essa, é ver filmes e jogar PlayStation? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Obviamente que não são as únicas, o Hugo saberá melhor do que eu. Haverá depois outras atividades, nós vamos sabendo de vez em quando, menos edificantes, não é? Sabemos que há telemóveis, por exemplo, que são apanhados, de vez em quando são apreendidos a um ou outro recluso, até às vezes consumo de determinadas substâncias que também são apreendidas, nós sabemos. A prisão é igualzinha a estar cá fora. Não são, longe disso, isso o Hugo poderá dizer melhor do que eu, longe disso. Mas, doutor, mas, ok. Não quis trabalhar, não quis estar com a PlayStation, ou melhor, não quis estar sem fazer nada, não quis estar sem a PlayStation, fui trabalhar. Mas foi logo para uma zona de grande confiança. É verdade. E nós aqui temos que realmente prestar a homenagem que, no fundo, já foi atribuída pelo Hugo à senhora diretora de então, ao educador, que efetivamente acreditaram no Hugo, sabendo que ele não estava a cumprir pena, estava apenas a aguardar o julgamento e, efetivamente, concederam-lhe essa oportunidade de trabalhar e, ainda por cima, numa zona de grande confiança. Uma zona... Não teve dúvidas nenhumas sobre o desfecho deste caso, pois não? É verdade que não tinha dúvidas, mas, efetivamente, a nossa estratégia sempre foi a de buscar o auxílio da ciência forense. E, relativamente àquela questão que a Júlia levantou de forma muito pertinente, quem é que estava lá no local do crime, o Hugo referiu 2 pessoas. Mas nós estamos aqui a reportar a factos negativos. Quem é que não estava? Não sabemos. Quem é que não estava? Não sabemos. Nós não sabemos se aqui neste estúdio está o Jorge Clooney ou não. Pode estar. Escondido ali, não é? Estou numa arranjo de problemas que vem o Nexpress. E, portanto, não me faça isso. Me esconderam o homem, eu fico zangada, virada do avesso. E, portanto, não sabemos naquela quinta, ainda grande, não é? Quem é que estava lá e quem é que não estava. O Hugo omitiu aqui propositadamente alguns nomes. Omitiu o avô paterno.
de certeza que estava lá, não é? Um outro irmão, de certeza que também lá estava. Mas poderiam estar outras... Diga-me, o Hugo era, tirando o seu pai, pronto, que era de facto a pessoa que pelos vistos tinha ali dominava a família de uma forma violenta, não estou a dizer nada que não seja público, se tiver a dizer alguma coisa que extravasa aquilo que é conhecido, peço-lhe que me pare, mas o Hugo é assim uma espécie, é agora o mais crescido da família? Não. Dá uma conta daquela gente toda? Conte-me lá. Não? Todos os irmãos somos muito unidos e... Vocês são 9 ao todo, não é? Exato. Todos temos um ponto de base, todos sabem cuidar bem de si e somos todos muito unidos, não há... Sim, mas podemos ser todos unidos, mas depois olhamos para um como aquele que indica o caminho. Não é isso? Não é muito por aí, não. Damos todos bem. Qual era a sua relação com o seu pai? Era de conflito, de aflição, era de algum afeto? Tinha dias. Como já disse, havia dias que eu tinha com ele bem passados e tivemos muito menos bons os dois e até mais juntos. Tivemos momentos muito bons, mas também tivemos momentos muito maus. Muito maus, sim, não é? Mais maus que bons, como é óbvio, mas não posso... Houve dias que ele foi pai, houve dias que foi pai, mas também... Queria que isto tivesse terminado assim ou teve esperança que a violência não viesse a pôr um ponto final? Quando se vive nestes pontos nunca se sabe bem onde é que isto vai acabar. E seja, o que se vê aqui em Portugal acaba sempre praticamente da mesma maneira. Olha, esteve preso 8 meses. Exato. Agora o que é que se vai passar? 8 meses? O Dr. Hélder vai fazer alguma coisa em relação a estes 8 meses? É verdade. Eu vou fazer o meu trabalho jurídico, o Hugo vai fazer o seu trabalho familiar. O Hugo vai ser pai. Além de ter 8 irmãos, são 9, não é verdade? E ele tem muitos sobrinhos. Tem até um sobrinho que é da idade do irmão mais novo, mas vai também ser pai. Muito brevemente, falta quanto tempo? Vai ser pai de uma menina e... Para mais? Mais uma razão para as coisas terem corrido bem no final, não é? Eu tenho a certeza absoluta que ele não vai ser o mesmo pai. Exatamente, Júlia. É isso mesmo. Ele vai usar a sua experiência de vida como filho para o auxiliar no seu papel enquanto pai. E eu tenho a certeza absoluta de que vai ser um pai extremoso. Ele já mudou muito até a sua vida preparando, como todos nós, não é? Quando temos o primeiro filho. Mudou muito a sua vida para receber a bebé que vem aí a caminho. O passado foi tão triste e teve este episódio tão dramático, mas que o futuro agora do Hugo está noutro sentido. Eu não sei se, Fernando, temos muito pouco tempo. Fernando, tens alguma última pergunta? Temos um minuto, mas o seu cliente foi julgado por um júri, portanto, por 3 juízes e 4 pessoas, 4 cidadãos. É isso mesmo? Tratou-se de, na dúvida, absolver o réu? Não. Não. Temos mesmo pouco tempo. Não, aqui realmente não esteve em causa esse tal princípio indúbio para o réu, foi mesmo a ausência de provas e 2 direitos fundamentais. O direito de o arguido, a pessoa que está acusada, não falar, e, portanto, durante o julgamento, o Hugo não pronunciou uma palavra, e depois também a faculdade de os irmãos que eram testemunhas se recusarem a prestar depoimento. Qualquer irmão de um arguido pode legitimamente, de acordo com a lei, recusar prestar o seu depoimento como testemunha. 30 segundos, eu sei que quer dizer qualquer coisa sobre outro caso que tem em mãos. Sim, e são mesmo 30 segundos. Sim, é realmente um caso delicado de uma pessoa que foi presa exatamente no dia em que o Hugo foi libertado. Ele é homónimo, chama-se também Hugo, e é um indivíduo que está acusado efetivamente de homicídio, da mesma maneira, e que, infelizmente, é uma situação com muitas semelhanças com aquele drama que ocorreu agora no Meco. É verdade. A vítima foi uma senhora. Bom, Dr. Hélder, eu agradeço-lhe muito os 30 segundos, eram mesmo 30 segundos, agradeço muito ao Hugo ter vindo finalmente, porque queríamos mesmo muito conhecê-lo. Estava um bocadinho nervoso, mas agora está bem disposto. Um bom Natal para os dois. Nós vemos provavelmente amanhã. Um aplauso, muito obrigada e vamos para o jogo. Muito obrigada.